todos os pinheiros então já prontos e unidos um ao outro, a nossa toalha estará dessa forma aqui, ok? Eu terminei aqui então no último pinheiro, que eu estava trabalhando aqui com a segunda cor. Virei, fiz uma corrente, virei ele aqui para o outro lado, viro a toalha para o outro lado. Agora vou caminhar com pontos baixíssimos até aqui o terceiro ponto de base do pé do pinheiro. Nesse terceiro ponto de base, eu faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto e no mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto alto. Faço 3 correntes de separação, venho aqui no último ponto de base que eu tenho aqui do pé do pinheiro e faço um ponto baixo. Agora vou fazer 7 correntes. Vou no sétimo ponto de base, depois que eu tenho aqui depois do pinheiro, 3, 6, 7, nesse sétimo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, vai ficando dessa forma. Agora, faço mais 7 correntes. E nesse espaço que eu tenho aqui, entre um pinheiro e outro, eu faço 2 pontos altos. Faço novamente 7 correntes. Conto 7 pontos de base aqui, agora 3, 6, 7. Nesse sétimo ponto de base, eu vou fazer novamente um ponto alto. Faço mais 7 correntes. Venho no primeiro ponto de base que eu tenho aqui do pé do pinheiro e faço um ponto baixo. Faço 3 correntes. No ponto que eu tenho aqui no meio do pé do pinheiro, eu vou fazer 2 pontos altos. Faço mais 3 correntes e prendo com ponto baixo aqui no último ponto que tenho do pé do pinheiro. Então, vai ficando dessa forma. Como aqui esse último pinheiro que nós estávamos trabalhando é com o mesmo tom aqui do fio que vamos fazer o bico, então fica mais difícil para você identificar aqui onde estão os pontos, mas aqui no segundo pinheiro fica mais fácil visualizar. Do pé do pinheiro, eu tenho aqui 7 pontos de base. Então, no ponto do meio, que será o quarto ponto, eu vou fazer sempre 2 pontos altos. Aqui nos pontos, no princípio e no final do pé do pinheiro, vão ficar sempre um ponto baixo aqui em cada uma das pontas, separados aqui por 3 correntes. Aqui no espaço que eu tenho aqui, depois do pé do pinheiro, eu vou fazer 7 correntes, um ponto alto, 7 correntes, e entre um pinheiro e outro, vou fazer 2 pontos altos e depois recomeço com as 7 correntes e passo para o próximo. Vou fazer mais um pedacinho aqui dessa carreira para você ver, é bem simples.
Depois de fazer o ponto baixo aqui no último pé do pinheiro, eu faço 7 correntes. Eu conto 7 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse sétimo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Faço mais 7 correntes. E aqui no espaço entre um pinheiro e outro, eu faço 2 pontos altos. Então, vai ficando dessa forma. Faço de novo 7 correntes. Conto 7 pontos de base, 3, 6, 7. Nesse sétimo, eu faço um ponto alto. Faço de novo 7 correntes. No primeiro ponto de base aqui no pé do pinheiro, eu faço um ponto baixo, faço 3 correntes, passo para o ponto do meio aqui do pinheiro, que é o quarto ponto, faço 2 pontos altos. Faço mais 3 correntes e no último ponto aqui do pé do pinheiro eu faço um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e finalizar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei a carreira. Então, vou completar a carreira e volto mostrando para você como ficará. Terminada a carreira, então ficou dessa forma. Eu finalizei com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei. Então, em cima de cada pinheiro, no quarto ponto de base aqui do pé do pinheiro, nós ficamos com 2 pontos altos. E temos também aqui ainda no pé do pinheiro, no último ponto de base, no primeiro, ficaram um ponto baixo em cada um dos lados, separado sempre aqui entre os pontos baixos e os pontos altos, eu tenho 3 correntes de separação. Em uma das laterais do pinheiro, eu faço 7 correntes, um ponto alto, mais 7 correntes. Entre um pinheiro e outro, tenho 2 pontos altos. Nos outros pinheiros são sempre a mesma coisa. Então, aqui no encontro dos pinheiros, você vai ter sempre os 2 pontos altos. Depois, você vai ter aqui ao meio, nas laterais do pinheiro, fica um ponto alto em cada lado. Então, e entre esses pontos altos, eu tenho sempre 7 correntes, tanto de um lado quanto do outro. E aqui no pé do pinheiro, são 2 pontos altos centrais, com 3 correntes aqui entre os pontos altos, e no princípio e no final do pé do pinheiro serão sempre um ponto baixo, ok? Essa é a sequência de toda a carreira. Agora, então, vamos para a segunda carreira do bico. Eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto, e no mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto. Faço 3 correntes e no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Formando assim, então, um leque. Agora, vou fazer 3 correntes. Eu venho aqui na quarta corrente que eu tenho nessa alça aqui. A minha alça é formada por 7 correntes. Então, a quarta corrente será a corrente do meio. Nessa corrente aqui, eu vou fazer um ponto alto. E faço também um ponto alto na corrente seguinte.
Então, fico com 2 pontos altos aqui, presos na corrente. Agora, vou fazer 7 correntes. Venho aqui agora na terceira corrente da próxima alça e faço um ponto alto. Faço mais um ponto alto na próxima corrente. Então, ficam assim bem centralizados aqui. Eu fiz 2 pontos altos a partir da quarta corrente da primeira alça e o segundo ponto alto na quinta corrente de base. Faço novamente uma nova alça com 7 correntes, passo para a próxima alça de base. A partir da terceira corrente de base, eu faço um ponto alto e mais um ponto alto na outra corrente de base. Agora, faço novamente 3 correntes e vou passar para o próximo ponto alto que tenho na base, que são esses pontos que eu tenho aqui entre os pinheiros. Aqui eu vou fazer, no primeiro ponto alto, eu faço 2 pontos altos, faço 3 correntes e no próximo ponto alto faço mais 2 pontos altos, formando então aqui um leque, ok? Agora faço 3 correntes, passo aqui para a próxima alça, na quarta corrente de base, que é a corrente que eu tenho aqui ao meio. Eu vou fazer novamente um ponto alto e faço mais um ponto alto na próxima corrente. Faço agora outra alça com 7 correntes. A partir da terceira corrente de base, da próxima alça que eu tenho na base, eu faço mais um ponto alto e na outra corrente faço mais um ponto alto. Faço 3 correntes de separação, passo para o próximo ponto alto que eu já tenho aqui no meio do pé já do próximo pinheiro e vou trabalhar 2 pontos altos. Faço 3 correntes e no outro ponto alto faço mais 2 pontos altos. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. É bem simples, na verdade. Onde eu tenho 2 pontos altos juntos na carreira anterior, eu vou fazer sempre um leque, com 2 pontos altos em cada um dos lados, separados aqui por 3 correntes. Então, onde você tiver 2 pontos altos juntos na carreira anterior, sempre você vai fazer um leque. E aqui nessas alças que tínhamos feito antes, de 7 correntes, e tem um ponto alto aqui separado entre essas correntes, nessas alças, na primeira, eu faço 2 pontos altos, faço uma nova alça com 7 correntes novamente e faço mais 2 pontos altos aqui na outra alça. Então, vou ficar assim, entre os leques, vão ter sempre um bloquinho de 2 pontos altos e entre esses bloquinhos tenho 7 correntes. E aqui nas laterais ficam alças de 3 correntes. Então, essa é a sequência de toda a carreira. Você vai fazer essa mesma sequência e depois finalizar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos. Então, vou completar a carreira e volto mostrando para você como ficará.
Com a carreira finalizada, então ficou dessa forma. Onde haviam antes 2 pontos altos aqui no meio do pé do pinheiro e entre os pinheiros, agora nós temos então um leque com 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. E nas alças de 7 correntes, ficamos com 2 bloquinhos de 2 pontos altos. Entre os bloquinhos, nós temos uma alça com 7 correntes e entre os bloquinhos e o leque, nós temos uma alça com 3 correntes. Finalizei com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei. Agora vamos fazer a terceira carreira então do nosso bico. Eu vou passar aqui para a alça de base fazendo um ponto baixíssimo. Então, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e um ponto baixíssimo aqui na alça. Faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto e faço mais 2 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com o leque, agora com 3 pontos altos em cada uma das laterais. Agora, eu vou fazer 7 correntes. E nessa alça que eu tenho aqui ao meio, entre os bloquinhos, eu tenho uma alça de 7 correntes aqui na quarta corrente, que é a corrente do meio da alça, eu faço um bloquinho com 2 pontos altos. Faço mais 7 correntes. Passo para a alça que tenho no meio do próximo leque e faço um novo leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Um leque com 3 pontos altos em cada uma das laterais, depois uma alça com 7 correntes, um bloquinho com 2 pontos altos, uma nova alça com 7 correntes e mais um leque com 3 pontos altos em cada uma das laterais. Agora, novamente, eu vou fazer mais 7 correntes. Passo para a alça que eu tenho aqui de 7 correntes na base, que está entre os 2 blocos de 2 pontos altos. Na corrente que eu tenho aqui ao meio, que é a quarta corrente, eu faço 2 pontos altos na mesma corrente. Faço mais uma alça com 7 correntes. Passo para a alça do próximo leque e trabalho um novo leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e finalizar com ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciei. Terminada a carreira,
Então, até agora, nossa toalha estará dessa forma. Nessa última carreira, os nossos leques ficaram com 3 pontos altos em cada um dos lados, separados por 3 correntes, e aqui ao meio eu tenho um bloquinho de 2 pontos altos separados por alças de 7 correntes em cada um dos lados, ok? Agora nós vamos fazer a última carreira da nossa toalha. Então, vou passar aqui para a alça que eu tenho no meio do leque. Faço um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e um ponto baixíssimo para chegar na alça. Faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto, mais 2 pontos altos. Agora faço 3 correntes, introduzo a agulha aqui na primeira corrente e fecho com ponto baixíssimo, formando um picô. Faço mais 3 pontos altos. Então, ficou assim. Agora, faço 7 correntes. Venho aqui na alça, antes do bloco de 2 pontos altos, faço um ponto alto, fecho apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Faço mais uma laçada aqui na agulha, passo para a próxima alça depois do bloco de 2 pontos altos e faço agora um ponto alto, fechando a primeira laçada na agulha e agora fecho todas juntas. Então, fica assim, com 2 pontos altos fechados juntos, só que fica um antes do bloco e um depois. Agora, faço 7 correntes, passo para o próximo leque de base e faço 3 pontos altos, faço 3 correntes, volto na primeira corrente, fecho com um ponto baixíssimo, formando um picô. Faço mais 3 pontos altos. Agora, faço 7 correntes. E aqui, na alcinha de base que tenho, no bloco que tenho aqui na base, nesse bloco de 2 pontos altos, antes do bloco eu vou fazer um ponto alto fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Depois do bloco dos 2 pontos altos, eu faço mais um ponto alto, fecho a primeira laçada. Então, fico com 3 laçadas aqui na agulha. Agora, faço mais uma laçada e fecho todas juntas. Então, fico com 2 pontos altos fechados juntos, sendo que a base do primeiro fica antes do bloco e a base do segundo fica depois do bloco, ok? Agora, faço mais 7 correntes. Passo para a próxima alça que tenho na base do próximo leque e trabalho os 3 pontos altos, as 3 correntes, fecho aqui na primeira corrente com ponto baixíssimo, formando um picô.
e faço mais 3 pontos altos. Então, vai ficar dessa forma aqui, essa última carreira. Então, vou completar essa carreira trabalhando da mesma forma. Vou finalizar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos, cortar o fio e arrematar. Então, vou completar e volto mostrando para você, então, já essa carreira finalizada. Com o bico finalizado, a nossa toalha, então, ficou dessa forma. Agora, a última coisa que precisamos fazer é aplicar as pérolas. Para aplicarmos as pérolas, eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria. Em cada pinheiro é necessário que você utilize a cor da base do pinheiro. Então, eu vou prender o meu fio aqui no pinheiro. Com o fio preso, em cada uma das pontinhas, eu vou aplicar uma pérola. Eu passo o fio aqui por baixo, trago ele novamente na mesma pérola, para que ela fique bem firme aqui no lugar, porque eu vou caminhar com o fio aqui por dentro dos pontos de base, e se eu deixar apenas uma volta aqui na pérola, depois, se alguém puxar uma pérola, vai repuxar todas as outras. Para que isso não aconteça, é necessário passar 2 voltas de fio na mesma pérola. Agora, eu vou caminhar com a minha agulha aqui por dentro dos pontos de base. Vou caminhando aqui por dentro, até chegar aqui na outra pontinha do pinheiro. Chegando aqui na outra ponta, então eu aplico uma nova pérola. Essa parte daqui das pérolas são opcionais. Você pode colocar no seu pinheiro ou não. Ou também pode aplicar outros materiais, como lantejoulas, uma outra conta colorida, se você preferir que a sua toalha fique mais colorida, você pode, na verdade, aplicar contas coloridas. E vai trabalhar da mesma forma por todos os pinheiros. É necessário que você utilize o mesmo fio que trabalhou no pinheiro, para que o acabamento depois da sua toalha fique perfeito e não fique visível nenhum outro fio de uma outra cor. Porque como vamos passando por dentro, às vezes aparecem as pontinhas, e quando você trabalha com o mesmo fio, na verdade as pontas que ficarem aqui ficam invisíveis, porque se misturam já nos fios dos pontos de base. Então, em cada pontinha do pinheiro, eu vou colocando uma pérola. Então, vou trabalhar aqui da mesma forma, aplicando as pérolas aqui por todos os pinheiros, e volto então mostrando para vocês já o resultado final com as pérolas então todas aplicadas. Com todas as pérolas então já aplicadas,
esse aqui será o resultado final da nossa toalha Pinheirinhos de Natal. Ela fica bem delicada e o resultado final dela é muito bonito. Estamos então finalizando essa sequência de videoaulas da toalha Pinheirinhos de Natal. E quero convidar vocês para curtir os nossos vídeos, compartilhar com suas amigas para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!